Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magic Makers, o podcast. Eu sou Joyce Ferreira e do meu lado tenho aqui o boss. Não é Sejam isso? bem-vindos, Magic Makers. Aqui é Paulo Soares. Nós temos aí mais um episódio emocionante aqui com a gente, de muita história legal. Quem tá aqui com a gente, A Tia gente Joyce? trouxe também um casal que é muito conhecido no mercado de Orlando. Mas antes de eu chamar esse casal, vamos falar do nosso patrocinador que está assim arrebentando no mercado de seguros. Veio para mexer com o mercado de Veio seguros. para abalar as estruturas, que é a Hero, né? Então, a Hero, você que é agente de viagem, se não conhece, tem que conhecer a Hero, que ela é uma insurtech que usa tecnologia para oferecer seguros personalizados e sem complicação, tanto para você quanto para o seu passageiro. Então, isso que é legal. A Hero, ela quer criar esse relacionamento duradouro com você também, agente de viagem. E ela é uma empresa muito fácil de se lidar, de fazer negócios, né? Eles atuam como Managing General Agents, que eles chamam de MGA, da Generali Brasil. Generali que tem aí um top. peso É referência no mercado de seguros. de seguros para viagem. Então, é uma das maiores seguradoras do mundo, combinando aí inovação, agilidade, experiência para transformar esse mercado que é tão importante quando a gente fala de viagens, E né? quais são os benefícios da Hero? O que Bom, eles a trazem pra Hero, gente? ela proporciona uma experiência, assim, completa para o viajante. Então, tem a telemedicina do Albert Einstein, que a gente está Nossa, falando de Albert Einstein, Isso né? é fantástico, que agiliza isso na Agiliza. viagem. Às vezes você não tem que ir para uma clínica ou ir para o hospital. Só uma consulta com o Einstein você resolver ali, às vezes, uma coisa rápida, que é tomar um remedinho, né? E continuar indo para o parque. E sem contar o peso, né, de um Albert Einstein, então isso daí já vale todo seguro. Mas além disso, eles têm assistência internalizada, ou seja, tem um médico dentro da Hero que E fica nós lá. vimos isso lá Nós presencialmente, vimos né? presencialmente um médico que fica lá cuidando dos casos aí mais difíceis. Tem uma equipe trilingue, 24/7. Então, assim, você tá em qualquer país do mundo que precise de um suporte, você vai ser atendido em português. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Reembolso em até 72 horas após o envio da documentação. Também é Não, bacana isso é fantástico. 72 horas, isso assim, eu acho que 3 dias, né? Em é o 3 mais dias você rápido do tem o seu mercado. reembolso. Se Exatamente. você depender do cartão, os caras vão reembolsar o quê? 30 dias ou até mais. Ou até mais. E acesso à sala VIP W Premium nos planos internacionais com no mínimo 5 dias de seguro com 80 mil mínimo de cobertura. Então, você já fechando esse plano para você ou para o seu passageiro, você ou seu passageiro já vão ter esse acesso à sala VIP da W Premium nos aeroportos Não tem aquele internacionais. perrengue de ter limitação de sala VIP, né, Não na tem família. Às vezes perrengue. só tem dois acessos e aí a família não entra todo mundo. Exatamente, isso a gente já passou por isso. E além disso, 10% de desconto em lojas Duty Free. Ou seja, só vantagens. Então, tem um QR Code aqui, você que é agente de viagem, clique nesse QR Code, faz seu cadastro lá com a Hero, fala que você veio através da Magic Blue para você ter um atendimento diferenciado e Condição também diferenciada. condições diferenciadas para a sua E o comissão. melhor, você não vai ter dor de cabeça. Tudo que o agente de viagem não quer ter é vender o seguro viagem e não ter dor de cabeça depois. Entregar para o seu passageiro, né? Ele merece o melhor, certo? Muito bem, falamos do nosso patrocinador e agora quero falar aí desse casal querido, parceiros nossos, né? Parceiro longa da data Magic já. Blue, da Academia da Magia, da Medical Estão também, sempre com da a gente no Camila. Magic Makers. Sempre, desde o primeiro, eles estão com a gente em todos os nossos grupos. É verdade. Todos os nossos grupos, né? E A é gente uma tem um empresa orgulho que a de gente estar tem aqui um com carinho eles. muito grande, né? Ele é formado em economia e logística internacional e adora automatizar processos. Seu hobby, vocês vão matar na cara, seu hobby é academia. Já ela é formada em finanças, ela é influencer também e adora bolsas, maquiagens, perfumes. Seu hobby é viajar, porque ela não é besta também, é igual, é das nossas. E o objetivo deles é manter você conectado em todos os lugares do mundo. Nós estamos falando do Peter e da Camila, da Sim Premium. Meus queridos, muito obrigada. Sejam Que bom que bem-vindos. vocês estão aqui. Obrigada por aceitar nosso convite desse bate-papo. É um prazer, gente, estar aqui.
Muito Obrigado obrigada pelo con- convite. Obrigado pelo convite. É um casal que a gente Adora. adora. Bom, Legal. que bom. É É um recíproco. prazer imenso a gente estar aqui. É recíproco. Obrigado. Mas então vamos começar falando um pouquinho da Sim Premium, que é uma empresa que a gente já trabalha há quanto tempo que a gente tá com a Sim Premium lá na Magic Blue? Eu acho que mais de... Uns 5 anos, 5 mais ou anos, menos? Um pouco mais É, assim. acredito, eu já perdi, depois de Eu já pandemia, perdi eu a também conta já também. perdi as contas. Mas conta um pouquinho como é que começou a Sim Premium, né? Como que foi a origem de tudo isso? Como que vocês vieram parar no mundo dos agentes de viagem com a Sim Premium? Olha, Pedro é uma pessoa que eu falo que ele é muito inteligente. Onde ele conseguir ver uma oportunidade de negócio, ele segue e foi assim que começou a Sim É Premium. empreendedor nato. Sim. Que legal, Sim, eu Pedro. falo. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, é porque é casada com ele. Eu falo, não, ele é muito inteligente, muito de verdade. E a empresa surgiu daquela coisa de sempre viajar. Desde mais ou menos uns 5 anos de idade, o Peta viaja pra fora. E desde então, quando começou a surgir esse negócio de internet, de necessidade de internet, sempre é aquela mesma história. Você viaja ou você compra no aeroporto um chip que você passa um trabalhinho ali pra ativar, que antigamente era por mensagem, né? Nossa, era um Ou- perrengue, era. Ou você pega o seu passaporte e vai numa loja comprar uma linha ali de turista de 30 dias, enfim. E aí, nessa coisa de, esse trabalho sempre, às vezes perder 2, 3 horas da sua viagem, que você chega cansado, pra fazer isso, ele viu a oportunidade. Ele falou, vamos. Isso foi quando, Peter? Porque desde muito cedo, a gente, eu com os meus pais, a gente viajava 1, 2 vezes por ano para os Estados Unidos, principalmente Orlando. Meus pais, a gente adora Orlando, vai para os parques. E antigamente era aquele negócio, você chegava, ia na locadora, pegava o mapa e ficava só no mapa de papel. Rezava e vamos que vamos, né? Será que a gente tá aqui? Não, a gente tá aqui. Tá falando antes do GPS ainda. Bem antes. Tava o GPS. Bem antes, naquele, Muito antes. aquele mapa que você ficava abrindo, ficava desse Sim. tamanho pra gente se localizar. Aí começou a surgir iPhone. Eu lembro o primeiro iPhone que surgiu, eu comprei lá, que antes ele era bloqueado para os Estados Unidos. Você tinha que comprar um chip para colocar dentro do seu chip para poder usar no Brasil. Aí começou, né? Depois do iPhone, ninguém parou a internet, você precisa para tudo. Sim. E toda vez que viajava, tinha que ir pro shopping, comprar um plano. Ficava 10 dias. Tinha que comprar um plano de 30 dias. Era extremamente caro na época, acho que era mais Era de 100 caro, dólares. né? Era Era caro. caro, você lembra Não, e disso? eu lembro muito que no caro. começo, o meu medo era sair do aeroporto dirigindo e ir pra loja mais próxima, né? Pra comprar um chip. Pra comprar um Até chip. Será que eu chegar- chego lá com segurança? Aí você fala assim, mas aí eu vou pegar um GPS, vou pagar mais caro só pra ir até a loja. A gente tinha Isso esse era a época conflito. que tudo era mato. Tudo era uma... Não, e literalmente nessa época a gente ainda tinha que cuidar se o GPS estava atualizado. Tem isso Tinha também. É verdade, você tinha que baixar Tinha, de tempos em os tempos. Tem que mapas. baixar os É. mapas. E eu baixava antes os programinhas É. e levava também. Levava o próprio Levava GPS o para não ter GPS. dúvida. Era um trambolho ali, né? Nossa, era Então, na muita época coisa. era só chip físico, então era muito trabalhoso. E como a gente ficava em torno de 10 a 15 dias, não tinha como. Você tinha que comprar o de 30 dias, que era mais de 100 dólares. Pagava mais caro Sim. e usava menos. Uhum. Aí, como viajava muito, comecei a ter essa ideia. E como era só chip físico, a primeira vez, para ter uma ideia, a primeira venda que eu fiz foi dia 25 de 1 de 2008. 2008. Não, 2018. Ah, tá. É. Agora, É. 2018. Ele é péssimo de memória. Tá? Ele é péssimo de Eu com memória. memória e data, um negócio incrível. Foi dia 2018. 25 de 2018. Porque fala, a gente tem 7 anos, mas a gente fala 5, porque pandemia, igual Sim. vocês, foi 2 anos praticamente Sim. parado, né? É isso. Então, eu lembro de 25 de 1 de Ali que 2018. começou, deu start. Sim. na 30 Supreme. dias de venda, eu vendi acho que em torno de 30 chips. Falei, pô, é um negócio Tem um interessante. negócio aqui. Tem um É um negócio mercado. interessante. Que hoje, você fala pra uma pessoa, o que você faz? Eu vendo chip internacional. O pessoal fala, o quê? O pessoal, às vezes, não tem nem ideia que isso é um mercado, né? Mas e quem que era o seu cliente? Onde que você Começou explorou? por indicações. Então, como a gente sempre tem amigos viajando, parente viajando, amigo de parente viajando, eu comecei por indicação, começou a surgir algumas pequenas Foi no vendas. boca a boca mesmo. Começou nos amigos ali Sim. mesmo e volta. E aí um usa, indica pra outro e assim foi. E já era esse nome, Sim Premium. Sim. Isso. Tá. Não é um nome tão fácil de se lembrar, mas como a gente começou assim, agora ficou até o Mas final. hoje é um nome diferencial. muito Agora forte sim, é no, um nome no forte no mercado. mercado, É um reconhecido. nome É muito bom que se forte. diferencia um pouco, porque hoje você vê, parece tudo um nome parecido. Foi nome você que deu o igual. nome? Foi. Olha lá. Olha o marqueteiro aí. Não, Olha e aí. o pior é que foi assim, ele chegou pra mim, você tem uma ideia? A gente tava viajando, inclusive, você tem uma ideia pra nome? Eu falei,
Eu sou péssima pra essas coisas. É Eu falei, difícil escolher um olha, nome pra difícil empresa, escolher um né? nome, É tipo Eu falei, filho. vamos tentar pensar. A gente pensou em algumas opções. Eu falei, olha, dessas aqui, as 3 menos pior são essas daqui, ó. Mas eu falei, Por não quero ter essa eliminação, responsabilidade. Não quero, porque vai que dá muito certo e depois fica com um nome que, né, não te Sim. agrade. Então escolhe. E aí ele foi e escolheu. E aí ficou desde então. Não, mas pegou muito legal. bem. Ficou desde muito então. bem. A primeira logo nossa, quem fez foi ele também. Agora a gente reformulou, né? Aham. Marca e tal, e a Agora Bi. contrata empresa, porque consegue. Eu gosto de. Você vai crescendo, um passo de cada Eu vez, gosto de falar né? com outras pessoas que não estão nesse meio, porque às vezes a gente vive tanto aquilo que parece Sim. que tá perfeito, não precisa Aham. fazer nada. Mas quem vem de Tem um fora, olhar diferente, quem né? vem de O que fora que a gente fala, pode pô, isso aqui entregar? podia fazer assim, isso aqui desse jeito, igual no site, quando eu contrato designers, eu gosto de pessoas que nunca mexeram e nem sabem do que se trata. Uhum. Eu quero que a pessoa entre e fala, pô, já sei como que funciona, já sei do que se trata o site. Até porque, para falar com os leigos também, Sim, né? sim. O olhar de um leigo para um outro leigo, será que a pessoa vai entender o site, a comunicação, Exatamente. né? Não, e o Isso é C legal. Premium, ele remete a isso, a uma coisa realmente premium e que vai ter customer experience, né? Que eu acho que é um dos focos da C Premium, de entregar um atendimento diferenciado, não é isso? Eu acho que em relação ao posicionamento de vocês Isso fazem um sempre foi- trabalho... Isso sempre foi a maior preocupação do Peter. Uhum. Sempre. Porque o que a gente reparou que antes da gente chegar no mercado, quem trabalha com isso não tinha um suporte 24 horas. Você tinha que entrar em contato, às vezes, por e-mail ou lá naquele robozinho que daí, depois de 24 horas, você ia Você ser falar com atendido. uma máquina. Sim. Sim. E eu falo, às vezes eu falo assim, não, com a gente você não é atendido com robô. Ele me chama a atenção. Ele falou, não, Camila, quando o cliente chama, o primeiro atendimento é robotizado para saber para que área que a gente manda. No Você primeiro orçamenta. contato. Isso. Só para Sim. direcionar. Direcionar Sim. qual o Pra departamento. gente não perder né? tempo também, direcionando Sim, pro lugar errado. faz Seu sentido. orçamento, se tá em viagem, se tá com dúvida que é orçamento. Então, as 2 primeiras perguntas ali é um robozinho e depois já vai para um atendente nosso. Então, desde o início... Mas pode ser que não vá para o atendente, pode ser que seja só uma informação, por exemplo. Não, rápida. hoje tudo Ou vai para todos vai pra atendente. atendente. Por exemplo, você Tudo. fala, você quer uma cotação. A gente tem umas mensagens automáticas que falam, ó, esse é nosso site, como se funcionam os planos, a gente tem chip físico e virtual. Agora, caso você queira uma cotação, me informe o período, destino, qual modelo do Aí aparelho. ele preenche. Aí ele Sim. informa e entra um atendente humano. Um atendente. Igual, por exemplo, para E isso é suporte. 24 horas? Isso é 24 Sim. horas. Todos os dias do ano. Sábado, Uau, domingo, uau, feriado. uau, Todos os gente. dias. Que legal. Réveillon, Natal. Porque todo dia chega alguém no O destino. Peter estava me falando que o fuso lá da Europa, né, principalmente o pessoal Sim. que chega lá, chega na madrugada, né? Isso, Sim. porque Aqui a no maioria, Brasil. a maioria dos voos que chegam na Europa chegam de manhã. E no Brasil é em torno de 3, 4 horas da manhã. E a gente tem um pico de atendimento por quê? Quando você chega no destino, você tem que ativar o roaming do aparelho. A gente manda por e-mail, manda por SMS, por WhatsApp. A gente manda em todos os lugares falando como que fazer a ativação. Mas E o a pessoal acaba não pessoa não lê. ativando. É O muito pessoal não comum. lê, é É isso. muito comum. Eu acho que Ah, o Então, pessoal- a primeira coisa é mandar no suporte. Sim. Ou E aí, não lê, ou Aí não tem pega um já experiência. aproveita. Wi-Fi e entra em É. contato com vocês. já aproveita. Ou às vezes é a Normalmente isso primeira acontece. viagem, né? Nunca Sim. viajou. Mesmo você falando, às Mas vezes o ela como não é tem experiência. importante esse suporte nesse primeiro momento, né? Porque Sim. isso já pode começar um caos ali para a viagem da Sim, pessoa. sim. Tem uma experiência ruim, né? E agora até mesmo com o chip virtual, porque o chip virtual a gente manda 24 horas antes da data de ativação. Então, às vezes, até a pessoa em casa que nunca viajou, que tem medo dessa coisa de tecnologia, mesmo sendo muito fácil, a galera tem medo. E aí eles chamam o suporte. Às vezes, só pelo fato de, não, você clica ali, por mais que tenha no passo a passo onde clicar, tanto na versão de iOS quanto de Android, tem gente que se sente inseguro. E tem gente que às vezes viajou já mais de 1, 2, 3 E ainda vezes tem essa... e ainda chama. É que o Chama porque virtual... tem medo. Tem medo de fazer alguma coisa errada e chegar lá e não tem E tem internet. um tempo médio de resolução desses chamados? Vocês têm uma ideia mais ou menos de qual é o tempo para resolver esses Como a esses maioria casos? são coisas simples, por exemplo, como o roaming, depende, obviamente, do retorno do cliente. Porque o que a gente sempre faz? Pede as telas. Porque, querendo ou não, você manda um texto, clica aqui, às vezes não funciona. A gente pede foto da tela, a gente realmente desenha, coloca uma seta onde ele tem que clicar Uau! para Vocês entrar no desenham roaming. mesmo, Sim. né? Por A isso gente que a faz gente uma fala, é setinha muito... vermelho, Que clique legal. aqui. Meio que um passo a passo ali. É um pro passo cara. a passo. E a gente faz personalizado de acordo com o telefone da pessoa. Porque a gente sabe que iPhone não, né? Mas o Android, às vezes, ele pode diferenciar algumas coisas. Uhum. Então, Cada marca, sim. né? Então você já tem esses padrões aí de atendimento, né? É. A gente, E a no gente sistema desenha na interno, já própria tela do colocou. cliente. É. Na própria tela. A tela que o cliente mandar pra gente é aquela ali que a gente vai mandar pra ele com as instruções. Mas Primeiro então é você vai clicar aqui. personalizado pro Sim. cliente a cliente. Não é que você já fez um e-book e tá mandando. A gente
Pra você ter uma ideia, a gente comprou um modelo de cada tipo, um Samsung, um telefone. Motorola, um Xiaomi, porque pra gente saber como funciona. Que legal. Então, internamente no nosso Uau. sistema, a gente já montou um passo a passo para os atendentes saber, Uhum. só que a gente pede a tela do cliente pra gente realmente fazer uma seta onde ele tem que Pra clicar. saber onde ele Sim. tá naquele momento. Pra gente Sacada, instruir bem Peter. certinho. Porque às vezes o pessoal mesmo, o pessoal mais experiente, gosta de fuçar o celular, às vezes tem dificuldade. Aham. E principalmente a gente tem muita gente mais idosa Sim. ou que não tem muito conhecimento do celular. Se a gente simplesmente falar, ó, clica lá, ele não vai saber. É verdade. Por isso que a gente Nossa, simplesmente tira um print da tela dele e coloca uma seta para deixar o mais simples possível. o Paulo falou uma coisa, uma sacada muito legal, muito Muito legal. Já bacana. aproveito e deixar essa dica para você que é agente de viagem e a gente que fica lá com os passageiros fazendo guiamento virtual, eles mandam às vezes, onde que eu tenho que ir, qual atração que eu tenho que marcar, ó, pede para ele mandar o print da tela e você no print dele já instrui. Eu achei muito legal, parabéns. Aí o pessoal até acha, pô, é grosseiro você falar, vou desenhar para você. Mas não, você realmente Não, desenha Aham. para facilitar. Sim. Porque a pessoa tá lá viajando, não quer perder tempo, ele quer o mais simples e fácil E aí dá possível. match, né? Tá no Sim. celular dele. Fica muito mais fácil. Então, quando E eu ele acho- manda a tela, é bem mais rápido a resolução. Uhum. Porque é igual muitas vezes, a gente já fez uma experiência com outras empresas de fora de chip internacional para ver como é o sistema de atendimento deles. É um negócio realmente bem robotizado. Ele te dá um passo a passo, só que você não sabe, se você não sabe exatamente onde é aquele passo, você fica perdido. Uhum. Por isso que É esse é o verdade. nosso grande diferencial de um atendimento humanizado e um atendimento, digamos, bem personalizado, né? Eu Então, posso dizer- atendimento é o ponto forte de vocês. A sim. gente pode dizer que é o ponto forte da Simpremium. Isso. E eu posso dizer que o Peter já me salvou várias vezes, né? Hum. Em viagens. Peter não tá entrando. Peter, ele. Às vezes Manda- você está instalado já, né, com o eSIM já anterior, aí você tem que ir lá e Sim, desinstalar, tem isso, né? desinstala o É, antigo. a gente sempre fala, hoje, quando a gente vê que tem clientes recorrentes, né? A gente sempre manda uma mensagem, ó, a gente sabe que você tem, na última viagem você Ah, usou... você já manda uma mensagem Sim, já. então a Pra gente lembrar. precisa que você exclua, ali no ato da compra mesmo. Ah, que Mas legal. sempre a gente acaba perguntando, olha, foi excluído, porque senão ele esquece de ver e a gente não consegue fazer a instalação do outro chip. Sim, que Você legal. consegue Então, fazer é- remotamente. É que o virtual é mais simples o envio, só que ele é mais difícil a configuração. Sim. Igual às vezes tem muita gente idosa que entra em contato no nosso WhatsApp, ele fala, ó, eu tenho esse meu celular, ele é compatível com físico ou virtual, qual que você recomendaria? A gente fala, ó, Você recomenda o o físico? físico é o mais simples, você tira o seu e coloca o nosso, acabou. Uhum. Para terceira idade, você recomenda o físico. Legal. Se o aparelho for compatível. Sim. É. Igual, por exemplo, você compra iPhone 13 para cima Sim, nos já Estados não dá. Unidos, já É. não tem. Entendi. Só que a gente fala, ó, o físico é simples, você tira, coloca, acabou. O virtual, você tem que fazer um processo de ativação, você tem que configurar, tipo, é um pouquinho mais complicado. Mas a gente fala, ó, se você quiser o virtual, tudo bem, a gente te auxilia todo o passo a passo. E hoje vocês vendem para o mundo inteiro, vamos dizer assim, para vários países, né? Sim. Começou, acho que com Orlando, e hoje vocês são fortes na Europa, são fortes na Ásia, né? Sim. No Oriente. E como que é essa... Existe uma diferença de cliente, de atendimento, quando você fala também de destinos diferentes? Olha, eu acho que o que muda mais ali é a questão de planos, né? Porque cada região tem uma particularidade, então muda ali nas instruções e na explicação de planos que a gente tem. A gente sempre recomenda chip com internet limitada, porque é aquela coisa. Você vai com certeza de que em nenhum momento sua internet vai acabar. Você pode ficar, de repente, o dia inteiro fora, você quer fazer uma videochamada com alguém, você tem internet, você não corre o risco de ter a redução de internet, então é mais seguro. Então a gente sempre indica o ilimitado. Mas tem gente que, por questão de economia ou por realmente não Quer pegar usar, um limitado. quer pegar com limite diário ou por período, então a gente instrui ali, né, explicando cada plano para atender a necessidade da pessoa. Então, ali a gente tem um diferencial que é a única coisa que difere ali no atendimento para explicar os planos. Mas hoje a galera já entra em contato querendo o chip com internet limitada. Quando a Que- gente tem um chip com internet limitada, vocês da Sim Premium conseguem ver o quanto que a gente consome? Se a gente de- entrar em contato com a operadora, sim, mas Ah, tá. como, digamos, não é ilimitado, a gente não faz muito esse Não faz controle. muito. O que a gente faz de tempo em tempo, a gente pede um relatório da operadora para a gente saber qual O que é a consumo média médio dos nossos clientes, do seu do público. consumidor brasileiro. Legal. Então a gente consegue ver mais ou menos
até 50% utiliza tanto. Pra gente também fazer estudos, pra ver, trazer novos planos, fazer... Até mesmo na hora de ofertar, a gente saber uma média de quanto o brasileiro Sim. consome em uma viagem, naquele destino em Eu fiz essa específico. pergunta porque eu sei que eu consumo muito quando eu tô em viagem, Mas né? é que você posta Mas você muito, adora Então, viajar, Joyce. né? Mas hoje em dia, cada vez mais, os agentes de viagem, principalmente que trabalham com destino Orlando ou Estados Unidos no geral, estão vindo com esta pegada. Isso é uma o que a ferramenta de gente trabalho, é né? uma ferramenta de trabalho. Então, eu não tenho como estar em Orlando, ou na Califórnia, ou em Nova York, ou mesmo em Paris, Dubai, quando a gente vai, e não divulgar aquilo, porque isso é o meu trabalho. E postar em tempo real faz toda a diferença. Eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Porque é tanta coisa acontecendo ao Correria. mesmo tempo, mas faz muita diferença. Eu já fiz das duas maneiras, de ficar gravando o dia inteiro, e aí eu chego lá no hotel, pego o Wi-Fi do hotel para postar. Não tem o mesmo engajamento do que se Não você tem o mesmo fizer engajamento. aquilo em tempo A real. Camila, que é influencer, ela sabe. também, Ela né? deve Porque saber. na realidade, eu acho que eu, pelo menos, quando eu vejo que eu postei alguma coisa que gerou interesse, muita gente reagiu, muita gente perguntou, ali você já pega pra fazer mais conteúdo daquele, porque você Exato. entende o seu público, o que ele Daquilo quer que eles ver. estão gostando ali, né? Sim, então ali você já E aí é pega. imediato, Sim. né? É imediato, ao ponto que se você fizer toda uma sequência antes para postar só à noite, Não, e as pessoas Você sabem disso, não elas tem querem esse o termômetro. real. As pessoas É, também sim. cobram por isso, para que você grave o seu momento. Eles não querem mais ver o vídeo pós. é Sim. verdade. E é aquela coisa, né? Se você gravar e deixar pra postar pra depois, lá, quando chegou no hotel, às vezes alguém pode falar, poxa, mostra isso melhor pra gente, ou tem Pronto, tal você coisa. já não vai mais tem voltar como. naquele Não consegue lugar. voltar. né? Não tem mais como. Até de repente, em outro dia, você vai naquele parque, ok? Mas e se você não tiver E mais você consegue fazer oportunidade? isso em real time, Camila? A maioria das vezes, sim. Agora, com o Pedro, É. eu falo, cuida do filho que eu Mas vou sempre gravar. alguma coisa ou outra tem que ter, né? Sim, normalmente o que eu faço? Quando a gente viaja e quando a gente tá fora, que eu tô em evento, eu tento postar que eu tô chegando ali. E aí algumas coisas, no meu trabalho de influencer, então algumas coisas demandam um pouco mais de cuidado, porque são de informações que a marca me Sim, pede. uhum. Mas sem prêmio em viagem, eu solto o dedo. Eu solto o dedo, que teve um dia, eu nem lembro onde a gente tava, uma viagem, ele falou assim, você sabe quanto você gastou de internet Eu só fiz hoje? Eu fiz esse controle no celular dela. Ele controlou. Em Mas um dia, eu gastei mais ou menos uns 9, 10 gigas. Então, em mas um dia. o Peter já fez. Você não Eu fez uma posto, vez posto uma. muito. Não foi isso. Foi o Peter, Ele- foi você. Ele foi o Peter que fez um Sim, levantamento sim, de ele quanto fez, que eu usei é. num dia de viagem lá Ele em falou Orlando. que a Joyce é um absurdo também. Por isso que realmente não vale a pena ter o limitado. Pra mim tem que ser Não, sempre. não, o inviável, limite. A gente inviável tem que pra ter as você. duas opções, porque Sim, a gente tem esses dois claro. tipos de público. Uhum. É o que a gente fala, pô, numa viagem de 30, 40 mil reais, você querer economizar 10, 20, 30 reais, Não vale pelo a pena. menos, ao meu ver, É. não compensa. Eu sempre comento teve um caso que me marcou muito, que eu acho que foi uma agência de viagem que trabalha com a gente, que veio pela Magic Blue, dos treinamentos de vocês, Uhum. e ela vendeu o chip para uma mãe, porque ela chegou, ela falou, não, eu não quero, eu vou pegar, eu não lembro se era do cartão de crédito ou do banco que ia oferecer para ela. E ela comprou o espetáculo do Rei Leão para levar a filha, 15 anos. 15 anos de idade, a menina É um tava momento louca pra ir. ali mágico. E elas não conseguiram pegar o Uber. Não conseguiram pegar táxi porque não tinha internet fora do hotel. Meu Deus. E elas perderam, assim, Você tá mais de brincando. metade do Você tá espetáculo. brincando. Ah, E aí, a agência entrou em contato e falou, Camila, pelo amor de Deus, e era um domingo. Eu falei, me ajuda. Eu falei, você já falou com o suporte? Ela falou, eu tô tão desesperada, com pena dessa família, que a primeira pessoa que eu pensei foi você. Aí eu vou lá, ó, ei, vem aqui, corre. E aí a gente resolveu, Vocês mas conseguiram? Chip sim, virtual na mesma instalou. hora. Na mesma hora que ela pediu, a gente instalou na mesma então hora. eles não tinham comprado nenhum Não, chip. não. E ela pegou e falou assim, aí eu falei pra ela comprar pelo menos um com internet limitada. Uhum. Porque chegou no final do dia, horário do espetáculo, ela não conseguiu. olha E eles o não impacto falavam que inglês. pode ter na sua vida isso, né? E aí eu A ainda falei pra ela, economia olha a que- economia que ela fez. Ela gastou horrores pra comprar o ingresso pra família toda pra ver o Rei Leão. Aham. E quis economizar em R$300 e perdeu praticamente o espetáculo inteiro, né? Porque ela chegou mais da metade. Nossa. Olha que história que os agentes podem levar para os seus clientes, né? Da Exatamente. importância de Sim. você estar com o chip para você preservar momentos mágicos Sim. que você planejou, É, né, tanto tempo. porque tem muita gente que fala, não, hoje em dia tem Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Realmente, em vários Sim. lugares que a gente vai tem Wi-Fi. O problema é, funciona? E com qual velocidade? A gente que trabalha muito com Orlando, agora tudo é o celular, né? Então você vai para o parque, você tem Sim. que ter as filas virtuais, você tem os tempos de fila, pedido de comida, é tudo no mobile order aqui. Então,
quantas e quantas vezes na internet do parque, você tá lá e não vai, e não vai, Porque tá todo e não mundo baixa a consumindo, Todo mundo foto. né? conectado. Dá um negócio, vai dando um ranço. Eu sei que eu tava agora em Orlando em janeiro e a Júlia até falava assim: mãe, me passa a foto tal, porque a gente tirava as fotos da Disney, né? Eu E já queria baixa no meu imediato. aplicativo. E a geração Z que é da hora, né? Me passa a foto tal, peraí que não tá baixando. Ela, mas você tá no Wi-Fi do parque? O Wi-Fi do parque é uma porcaria. Não, bota lá no seu chip. Aí eu mudava, aí dava certo. E realmente, hoje em dia nem é mais um luxo ter um chip. Faz parte de uma necessidade da viagem, né? Então, falando de Orlando, é tudo no celular. Sim, sim. Mas É essencial, Europa, é essencial. tudo. Agora, Peter, olhando assim do ponto de vista de negócio, a gente teve aí a entrada das grandes operadoras nesse mercado, né? Por exemplo, como o Claro, o TIM. E hoje você tem planos que eles facilitaram demais, eu acho que a vida da entrada desses chips. Tem o Plano América, por exemplo, né? Que você tem uma mensalidade ali baixa. E como que ficou assim Premium depois desses entrantes, né? Como que você vê o benefício da gente continuar tendo o chip para a viagem? Da parte técnica, o que eu sempre explico? Nos Estados Unidos tem 3 operadores, que é T-Mobile, AT&T e Verizon. Todas as pequenas operadoras que são dos Estados Unidos, inclusive as operadoras de outros países que usam a rede dessas operadoras, eles não têm prioridade de acesso. Então, por exemplo, você está em um lugar com muita gente, ou você está em um lugar que não tem um sinal tão bom, eles vão dar prioridade aos seus clientes, ou seja, o próprio cliente da T-Mobile. A gente da Simprema, a gente utiliza um plano que é direto da operadora, ou seja, é da T-Mobile. Consome direto. Sim. Então tem Você uma teria prioridade de prioridade. acesso e um grande diferencial é que nossos planos para os Estados Unidos têm um número americano. Ou seja, é importante para você fazer reserva em restaurante, você vai fazer uma compra online na Apple, na Amazon. Isso é importante Eles mesmo. pedem um Toda vez número. eles pedem alguma Até coisa. teve um influencer que falou que acho que ele não estava usando o nosso chip, só que ele queria porque precisava de um número para receber vouchers e cupons de desconto dos lugares. E só aceitava com o O número número americano. americano, é verdade. Tem lugar que é só com o Então a número gente fala, funciona? Claro, o Vivo funciona. Obviamente tem umas pegadinhas, igual a Vivo, ele tem uma franquia diária de uso. Se usou aquela franquia, acabou. A Claro tem aquela pegadinha que, por exemplo, o seu plano é de X gigas. Se você dentro daquele mês já usou uma certa quantidade no Brasil, você vai ter aquela quantidade reduzida no home, nos Estados Unidos. Então cada operadora tem uma pequena Uma pegadinha. limitação, né? Sim. Funcionar, funciona. Mas quem usa muito internet, quem precisa de uma boa velocidade, uma boa cobertura, você comprar direto da operadora, que é o nosso caso, que a gente vende um plano direto da operadora, faz total diferença. E é um chip que custa, dependendo da quantidade de dias, menos de R$200, R$250. Então não é algo que vai impactar muito a sua viagem pelas vantagens que você vai ter. Sim. Igual eu estava comentando, a gente tem muito cliente PJ que compra para executivos, por quê? Pô, imagina o plano dele do Brasil não funciona, ele ficar sem internet. Para a empresa. Para a empresa. Então funciona até como um backup caso o dele não funcione. Mas o nosso tem essas inúmeras vantagens, principalmente número americano de prioridade de acesso. Você vai ter E um fora a voo questão para do Ionar. suporte, né? Aí também, né? Sim. Porque você ligar para uma Claro, Claro da vida. dessa Impossível. vida, como que você vai ter suporte, né? Se aqui no Brasil você tenta, às vezes, sei lá, fazer qualquer alteração na sua conta, você fica esquece, horas no telefone. esquece. Não Lá dá. fora, é pior ainda. Exato. Nos nossos grupos de adolescentes, todos eles obrigatoriamente têm um chip da Sim Premium, né? Então já Segurança, está né? dentro do nosso pacote. E aí teve uma mãe que me mandou, aí a gente pede o número, qual que é o aparelho, né, para saber se a gente vai ter que pedir pro Peter o chip físico ou virtual. ou virtual. E aí uma mãe mandou para mim, olha, eu não vou precisar porque o meu filho tem o plano tal. Eu falei assim, então, deixa eu te explicar. Já está dentro do seu pacote, você não tem custo nenhum. Isso daí é a Magic Blue que já está oferecendo para vocês. Eu peço, por favor, que você me passe qual é o celular do seu filho, porque eles não podem ficar sem comunicação. Então, se ele está dentro do quarto, precisa de alguma coisa. Eles Sim. no parque não ficam sozinhos, mas às vezes ele foi no banheiro, precisa de alguma coisa. E se o chip do Brasil não funcionar? Pelo menos a gente tem esse backup. Quando eu falei isso, aí que a mãe se ligou. Peraí, meu filho pode ficar sem comunicação.
Sim. né? E aí ela, não, você tem total razão. E Quando como- você traz esse- o aí ela contexto, começou. né, pra Sim, eles, Esse chip é ilimitado, esse chip não sei o que. Eu falei, você vai poder falar com seu filho a hora mudou que você completamente quiser. o speech, né? Mudou Sim. completamente o speech. Quando a gente fala, você pode ficar sem comunicação. Aí ela, Eles opa, estavam. porque a gente nunca conta com isso. Tem Wi-Fi, tem não sei o quê. Olha o caso do Uber, que contando com Wi-Fi, ó. Não, é que a gente tem vários casos. Eu falo assim, não, tem, mas esse me marcou porque era o aniversário de 15 anos da menina. Sim. Meu. Sabe? Então, eu falo pra ele, a maior parte das pessoas, porque eu na Premium, eu trabalho com os influenciadores, com as agências, com os nossos parceiros. Então, eles falam assim, Camila, eu tentei vender, mas não deu, e agora ela tá sem internet. É o que eu mais recebo. É o que eu mais recebo. Bastante. É que eu falo assim pra ele, eu no desespero, que eu falo, quem é que eu vou encher o saco? Ele que tá do meu lado, que é mais fácil, pega o computador e se vira ali pra mim, eu já ajudo esse povo. Porque é muito comum a galera sair confiando no chip que tem o plano no Brasil. Até mesmo uma amiga E foi fica na viajar mão, esses dias. fica Sim, na mão. uma amiga minha foi, e eu falei pra ela assim, você quer chip? Ela, não, eu tenho meu plano da Vivo. Falei, então tá. Mas qualquer coisa, me manda uma mensagem. Deu 3 dias de viagem. Camila, minha internet não chega até o final do dia. Eu falei, então pega esse chip, a internet limitada, você não precisa ficar trocando. Ela falou, não, só me manda um complemento de uns 3 gigas por dia que tá bom. Eu falei, não, pega o nosso chip, que a internet na Europa é ilimitado, você não precisa ter esse trabalho de ficar trocando quando acaba. Sim. E ela falou, Camila, é a melhor coisa. Até a mesmo? velocidade é diferente. Então, eu falo, não é só a questão da comodidade. Você se livra de alguns problemas. A gente viajou uma vez, e eu, querendo ou não, naquela época, o meu inglês não era lá aquelas coisas. E a gente chegou no hospital, o Peta tem alergia a inseto. E ele foi picado. E, simplesmente, a gente saiu de manhã do hotel, a gente estava em Paris, a gente foi pra Disney. E a perna dele tinha 2 manchinhas. E aquilo durante o dia foi inchando, e chegou no final do dia ele não conseguia caminhar. E a gente queria ver o show no final e ele não conseguia caminhar. E eu falei, não, vamos sair daqui, a gente vai passar no hospital. E a gente ia embora no outro dia. Pegar avião e Sim, tudo mais. a gente vai passar no hospital e qualquer coisa você fica no hospital, eu vou arrumar as malas pra no outro dia a gente ir embora. E o nosso voo era de manhã, se não me engano. Que a gente tava em Paris, mas a gente ia pra Alemanha pra poder voltar pro Brasil. E aí, nesse meio tempo, eu falei, vamos pro hospital. Chegou no hospital, no primeiro hospital que a gente foi, a galera falava inglês, mas ninguém podia ajudar a gente. Tava acontecendo uma greve, enfim. E a gente foi pra um outro hospital. Chegou no outro hospital, ninguém falava inglês. Ninguém falava alemão. Aí eu falei, não, peraí, vou pegar o celular e vou traduzir. E aí, nisso, uma menina ainda apareceu lá, que ela era portuguesa, que ela falou, não, eu ajudo vocês. E falou em francês, porque ninguém falava. Foi um anjo que apareceu. Sim, e eu vou te falar, foi um anjo, porque assim, o Peta pegou uma medicação lá, eu voltei com ele de cadeira de rodas, e quando a gente chegou no Brasil, nossa mala foi extraviada pela Lufthansa, e a gente saiu Só direto. perrengue, não. A gente saiu direto. E depois, inclusive, dessa viagem, eu fui na Magic Blue levar chip pra vocês, que foi quando ele tava Eu internado na fiquei UTI. 3 dias na UTI por Você causa lembra? disso. Por causa de Sim. inseto. Sim, ele ficou uma semana no hospital, 3, 4 dias na UTI. E eu falo, tipo, se a gente não tivesse ali, porque eu conversei com a internet, eu falei com o pessoal do seguro viagem, Sim. tipo, tudo por conta ali do celular. Porque ele tava tão mal que ele não conseguia pegar o celular, ele só reclamava de dor. E pra ouvir ele reclamar de dor, tipo, o negócio tem que ser feio. Aham. E aí eu falei, às vezes pode ser um pouquinho de exagero. Quando a gente chegou no Brasil, eles circularam, assim, as manchas na perna dele, porque já tava com uma infecção Nossa. local. E ela falou assim, é direto daqui para a UTI. Foi grave, então. Sim. Foi bem grave. Todo mundo tinha achado que tinha sido picada de aranha, porque tava muito, muito feio. Agora imagina só você contando só com Wi-Fi ou com seu plano que tem gigas limitados. Numa dessa, no Sim. desespero. Sim, na Precisando urgência. usar. Não, e assim, ó, eu ainda falei pra ele, não, eu faço inglês, eu consigo falar, só que naquele nervosismo eu falo, mano, como é que eu vou falar que ele explicar a situação que a gente não sabe o que picou? E uma questão técnica ali, né? Sim, e aí a gente tentando explicar que quando acontece esse tipo de picada, ele só melhora com medicação na veia. Não adianta dar comprimido, eles queriam dar Não, e comprimido. na hora do nervosismo, na hora do. E eu que a gente fala, tremendo, não é mais um tremendo. luxo, é uma Não. necessidade. Não é. Uma necessidade. Não é. Não dá E assim, pra. a gente sabe de casos de perrengue, a gente já passou perrengue e a internet literalmente salvou a gente. Ou seja, você precisa contratar o seu seguro viagem e também contratar o Sim. seu chip. E o seguro viagem Sempre- é muito importante ser muito Sim. bom, gente. Porque assim, ó, esse seguro viagem que a gente usou na época, eu não lembro qual era, mas no mesmo momento ali eles atenderam a gente, foi prontamente atendida e eu fui atendida em português, sabe? Então eu não tive problemas nenhum ali, tipo, a mulher que me acalmou, ela falou, não, calma, qualquer coisa a gente tem pessoas pra tirar ele desse hospital que ele tá, se precisar ir pra outro, pra tudo. Ela fica calma Você que vê vai como dar a certo. agilidade é importante nesse Sim. momento, né? E a língua também, né? Sim, sim, muito importante. E aí eu falo pra ele,
Hoje, óbvio que eu não viajo sem internet, mas todos os meus amigos que eu falo, vai viajar? Olha, tem um caso de uma amiga que foi e precisou de internet no final do dia. Porque é uma coisa que hoje, tudo que a gente quer, a gente tem internet. Tudo. Até cardápio, a gente precisa de tudo, não É tem. verdade. Tem, Não, agora você é tudo chega QR no Code, local né? pra pegar o ônibus, não, às vezes o transfer, tudo. Se Sim. você não tiver internet, acabou. Acabou. Já vai começar a sua viagem, você gastou 30 mil reais, planejou 6 meses, Já começa com no perrengue, já com problema. É verdade. Não, com certeza. Agora, você começou vendendo esses 30 chips lá em 2018. Você percebeu que era um negócio rentável, um negócio que agregava também para as pessoas. Como que começou a parceria com as agências de viagem? Porque eu imagino que do começo você estava vendendo só para o seu pro público direto, Só final. do direto. Só por indicação. Certo. Obviamente, quando eu comecei a falar, vamos sentir o mercado, como é que funciona. Aham. Porque como eu falei, não é um serviço, digamos, normal, que todo mundo fala, vou criar uma empresa de chip. Sim. Ninguém nem Sim, imagina. é. Algo, digamos, diferente para quem não está habituado nesse mercado, né? Com certeza. E Eu começou não, por eu não saberia nem por onde começar. E antigamente era só chip físico, então eu Sim. tinha que fazer uma parceria com uma empresa nos Estados Unidos que Que te desse envia o o chip pra trazer logística pra cá. aqui para Sim. correio ou para entrega. Pra Então, entregar. tem O correio, todo- às vezes, não ajuda muito a tem gente. isso, né? Então tinha Imagina. toda uma cá. cadeia envolvida, Sim. né? Então, como comecei com indicação, eu falei, pô, tem um mercado. Se não me engano, acho que o Paulo foi se não for a primeira, uma das É primeiras pioneiro, agências. Fali, pioneiro. Que eu Sim. fiquei lá batendo, Sim. batendo, batendo, até acho que ele comentou, vamos testar. Foi. Sim. É, Graças e aí a gente Deus fez deu. e a gente fez o Ai, a primeiro gente grupo. fica honrado de saber que fomos um dos Sim. primeiros Não, os nossos parceiros. primeiros parceiros a gente É. dá o máximo de valor. Porque, pô, quando a gente tava começando, que não era praticamente ninguém no mercado. Era tudo mato, né? Acreditaram na gente. Ele acreditaram Inclusive, com a tem gente. novidades aí, a gente não vai falar aqui agora, mas Tem. em breve a gente tem novidades Ai, aí ai. com a Simples. Então agora a gente, obviamente, a gente tem uma grande parte, acho que se não me engano, 30%, 40% venda direta, mas os outros 60% ou é indicação ou agência. Que legal. A gente está focando bastante nessa parte de agência, está criando novos sistemas que vão entrar agora nos próximos meses, para Pra agilizar. dar um atendimento diferenciado Sim. também, né, para os agentes, né? É, porque A hoje gente vai ter uma é meio que pessoa tudo junto hoje. exclusiva, vai ter um sistema exclusivo, então a gente vai fazer uma coisa bem personalizada para a Olhando a jornada dele, né? Sim. Sim. Desde a da venda também, eu acho Porque que pra tem esse gente- processo do comissionamento, tem toda essa questão que é olhar um processo por inteiro, né? Porque pra gente, a agência é muito importante porque quem compra da agência acredita na agência. Então se ela fala, ó, te indico tal empresa, eles vão comprar. Sim. Então por isso que a gente realmente está reformulando toda essa parte para dar uma experiência totalmente diferenciada pra agência. Inclusive, quem for cliente da Academia da Magia, a gente vai dar alguns bônus exclusivos Olha, já Depois a gente gostei Olha aí, disso, galera. hein? para divulgação, que realmente vai ser uma coisa totalmente nova para o mercado, focado em agência de viagens. Sim, Que ninguém inclusive- tem, que só vai ser... Ah, Só já quem tá com a gostei. gente. Nem eu Uau. sei. Nem eu sei o que é, mas já gostei. Vocês vão falar disso lá no Magic Makers, lá pra Vamos. eles? Ah, Já estamos inclusive... preparando. É porque Não vai assim, estar- eu fico, né, quietinha, porque às vezes eu falo, ele fala, não era pra falar agora. Então, Ah, eu sou dessas que eu vou aqui é o falando. contrário. O Paulo que é o rei Cara dos do spoiler, né? spoilers. Do Ai, eu spoiler. adoro. É. Eu falo. Já Isso é cheguei e coisa falo, boa, né? Calma, eu falo, segura, não, e eu segura. falo, tipo, e assim, essas novidades eu já contei pra algumas pessoas, assim, que tá com a gente desde o início, que tudo que a gente precisa ajuda a gente. Então, já contei e falei, ó, quando a gente começar aí legal. a liberar a nova plataforma pra agências, vocês serão os primeiros. E vocês estão na lista, Ah, gente. Vocês adorei Bom, saber. boa O notícia. Paulo já está boa. praticamente pronto, já até Já. mandei para ele, vamos começar. É, já tá Legal. pronto, Tá né? acompanhando. E com certeza, assim, Premium estará conosco lá no Magic Makers ao vivo Rocket no dia 31 de maio. Então, se você ainda não se decidiu, a hora é agora. E vocês vão ter o prazer de conversar com os dois aqui, esses Ao queridos. vivo, são queridos, super abertos, super acessíveis, estarão lá conversando com cada gente, né? Sim. Isso que é legal. Bom, vocês também trabalham, além das agências de viagem, vocês hoje trabalham com vários influencers, não é isso? Sim. Como é que começou essa ideia? Como que é acessar um influencer? De falar assim, vem trabalhar No com a minha começo marca. foi difícil. É difícil? Difícil. É que Um pouco assim, difícil. como Isso eu fica com hoje... você? Sim. Fica com a Camila. Porque quando a gente começou, então eu não tinha... Eu falei pro Peito, olha, eu vou te ajudar no que você precisar, você me direciona. Então, eu fazia listas de agência que a gente via que era potencial, abordava por e-mail, enfim. E aí, depois que o negócio começava a fluir, que, não, vamos fechar, aí eu colocava o Peter na rodada ali pra ele falar de valor e como funcionava e tudo mais, até mesmo explicar o site, porque na época eu não era tão focada nisso. Tá. Então, hoje eu já tenho
o nosso site, que atualmente ele é novo, mas a gente está reformulando. Então, hoje eu consigo dar todo o suporte para as nossas agências e quando acontece alguma coisa mais específica, eu corro para o suporte. Legal. E aí, eu peguei e falei pra ele, não, então vamos começar a ir atrás, então, dos influenciadores. E aí, eu abordava eles, todos eles, um por Uau. um. Um por um. E você Você começou mesmo. com Sim. influenciadores de viagem a princípio ou não No necessariamente? começo, Ah. a gente pegou alguns que eram mais especializados em viagem. A gente também pegou alguns sites que tinham cupons de desconto para viagens, ou até mesmo Blogs. aqueles passeios. Enfim, a gente foi pegando e eu fui mandando. E até uma das nossas primeiras blogueiras foi a Ana do Mala de Viagem, que ficou com a gente Que legal. desde então. Ela, até hoje, ela viaja e ela viaja com Sem Sem Prêmio. Prêmio. Ela foi, eu acho que uma das primeiras, assim, que fechou com a gente e que tá com a gente desde o início. Também tem outras O pessoas. DLC do dólar na bagagem. Audiocity. Ah, o O Delci. Caio da... Aqui o Caio do Orlando Dicas. Do Orlando Dicas. Então, assim, a gente tem uma galera ali com a gente Legal. que tá desde Tá o desde os começo, são primórdios ali. super parceiros da gente. E aí, a gente sempre nessa. Tem alguns influenciadores que são muito difíceis. Sim, eu imagino. De É acessá-los. isso que eu ia te perguntar, porque tem alguns que são difíceis, né? É que assim, ali no começo, quando eles ainda estão para ir para viagem, é muito fácil de você conseguir conversar com eles e com a assessoria. Só que quando eles estão em viagem, por conta da questão de entrega, de parcerias que ele tem, de É muita trabalho que correria tem, também, né? se acontece alguma coisa para você conseguir falar com o influenciador é meio difícil. Entendi. Então a gente eu tento alinhar tudo o mais Nossa. rápido possível antes deles embarcar. Porque entrou no avião, ali eu já Esquece. sei que... Mas então você já tem um processo, né, pra Tenho. fazer isso, né? Tenho. E aí hoje a gente tem uma pessoa que ajuda a gente pra conversar com esses influenciadores, porque hoje eu já não dou mais conta de conversar com todos. Não dou mais. Então, o exemplo, hoje eu tava vindo pra cá, já falei, Rafa, me ajuda aí, ó. Sim. Passei uma demanda pra ela me ajudar. E aí a gente conversa com todos eles, vê caso a caso. E que vale a gente- pena, Camila? O Influencer é um cara que é um canal que traz negócio, é um canal que traz resultado, olhando assim também de um aspecto de negócios, vamos falar. Olha, é meio relativo. Tem Tá. alguns, normalmente, tá? Influenciadores que são voltados pra viagem, que falam de viagem, traz Dá lead um qualificado pra resultado. gente. Uhum. Sim. Agora, influenciadores de lifestyle, de beleza, de outros assuntos nem tanto, às vezes até traz seguidor, mas nem sempre converte. É mais o branding do que a venda, Sim. né? É, Tem influenciadores que divulgam a gente, que a gente recebe, sei lá, Que 1.000, bomba, 2.000 né? Bomba. seguidores ali no Uhum. período da viagem que ele fez. O combinado ali da entrega pra gente. E O todos Whindersson esses... Nunes, por exemplo, um cara desse. Não, Não, seria- E a A gente, a gente quase fechou com uma muito grande, a maior do Brasil, mas acabou não fechando porque era um valor também exorbitante, né? É, E Porque tem esse isso mercado, também, esse né? mercado, ele tá muito inflacionado isso, vamos tá muito em falar. alta. Tá em muito em alta, alta, porque é. as marcas agora viram, pô, vou investir 15 milhões numa propaganda de 10 segundos na TV. Aham. Esses 15 milhões eu contrato Sei lá. 10 mil 10, seguidores, é. às vezes. Exato. Então, influenciadores. influenciadores. Então, por exemplo, na empresa a gente tenta fechar uma média de 30 a 50 por mês. Então a gente tem realmente bastante volume Tem pra uma gente, meta, então. Sim. É isso. pra gente ter bastante conteúdo pra repostar também no Legal. nosso Instagram. É porque a gente gosta muito de trabalhar com esse negócio de experiência. Qual foi a sua experiência com o chip? Uhum. Porque eu falo, se eu for todo dia aparecer pra falar de Sem Prêmio, gente, eu vou falar que é a melhor internet. E é. Não é porque... Não, é. A gente já usou outras antes de ter a Sem Prêmio e a gente sabe. A gente sabe a nossa qualidade, a gente sabe do nosso preço, a gente sabe do nosso atendimento. Então, é muito bom. E tem influenciadores que, às vezes, volta de viagem, que manda mensagem pra mim, que eu falo, olha esse feedback aqui. Para todo Que mundo pra legal. ver. Que top. Que, não, olha, eu fiquei com medo, porque era a primeira vez que eu viajava com um chip que é de uma marca que não é o meu chip mesmo. Mas como eu já passei muito perrengue com a minha operadora fora do Brasil, eu preferi. E, tipo, fiquei surpreso porque funcionou em todos os lugares. Não usei Wi-Fi do hotel, de nada. 100% conectado. Então, eu falo, esse tipo de coisa que a gente vê que realmente a galera tá confiando muito na gente. E os influenciadores indicam. Que legal. Eles Isso é indicam, ótimo. e eles mesmo hoje, a gente tem influenciador todo dia que me chama. Camila, olha, fulana de tal viajou com vocês e eu também quero viajar, vamos? Mas você Muita faz uma gente. validação de quem está capacitado, você é Sim. competente para ser seu Sim, influenciador? sim. Hoje, eu analiso, né, as métricas e tudo mais. A Que gente não vê, é né? necessariamente número de seguidores, Não. né? Não, hoje a gente tem influenciador que vai com a gente, que não tem 50 mil seguidores, mas que me indica muito mais do que pessoas que têm Olha 500. isso. Ou que fale bem, que mostre Sim. bem, que grave bem. Então a gente sempre vê isso. A gente analisa a qualidade analisa. a qualidade do trabalho dele em si, da credibilidade que ele tem também.
Então, pra gente, tudo isso são coisas que contam muito. E às vezes eu falo pra ele, assim, ó, eu não sei se eu faria. Aí ele fala, ai, Camila, não, é bom, Eu sei vai. bem o que você tá falando, viu? Sabe? Porque a gente também recebe lá os Com influencers certeza. e tem que passar por uma seleção. Sim, e aí eu Entendi. falo, tem influenciadores que eu falo, olha, e tem influenciadores, exemplo assim, hoje na Sim Premium, a gente não faz pagamento, a gente faz tudo na permuta com Aham. eles. É permuta, porque hoje pra gente o ticket nosso é baixo, então, Sim. né? Então, pro influenciador que cobra, sei lá, 20 mil reais por um Mas stories, alguns querem, né? sim. Exatamente. E aí a gente mostra a nossa qualidade e o a gente valor. combina um escopo ali dentro do que eles podem, porque também tem muito influenciador que tem agência, então tem percentual de agência. Aham. Então a gente faz, e todos eles hoje. Eu tenho influenciadores de milhões de seguidores que em toda viagem manda mensagem. Camila, me manda um chip, eu vou fazer vários stories, eles O fazem cara cobertura fica de fiel, viagem. né? Sim. Quando E ele esse Mesmo é- sem pagamento, porque É. a gente não, a gente não, Olha isso. a E gente esse não que é o paga cachê. diferencial, a gente não faz pagamento somente por permuta. Então, influenciador divulgando e indicando para outro influenciador, mostra que realmente funciona. Exatamente. Porque ele não está ganhando, Perfeito, digamos, perfeito. uma verba, Mas um dinheiro de uma para certa divulgar. forma, vocês estão doutrinando o mercado, porque É. o influenciador não está acostumado com isso. Não. Então você está se posicionando e dizendo para ele, olha, meu produto ele é tão relevante, né? Tanto a qualidade como o atendimento, que eu falo, só usa que você vai ver depois. Sim, e é isso que eu falo. É isso Ainda que eu mais falo. a gente- influenciador sem internet, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, né? O trabalho divulgar o quê? dele. E é vai muito, fazer muito nada. comum ter grupo de influenciadores que ainda não conhece a gente, mas tem alguns ali que conhece, que tá com a gente, e eles falam assim, Camila, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tudo sem internet, que vieram com plano da Vivo, da Claro, e não conseguem trabalhar. Olha isso. E tem muitas empresas hoje que levam esses influenciadores e que, de certa forma, eles falam, não, você vai com a gente, você não pode divulgar nada que não passe pra gente. E eles deixam esses influenciadores fazer a nossa divulgação, porque eles precisam da nossa internet para poder fazer o combinado no contrato. Sim. Então, é uma coisa que eu sempre falo pra ele. Tipo, todos esses feedbacks que eu pego, que eles me mandam, eu salvo um por um. Eu tenho lá todos eles salvos, porque eu falo assim, ó, você precisa de um feedback do Japão. Agora eu tive uma influenciadora que foi pro Japão, ela falou, Camila, pegou em tudo. Que legal. Pegou em tudo, Ó, internet já sabemos, quando limitada. a gente for pro Japão. Exato. Sim, Pegou em sim. tudo, e ela falou assim, sabe o que foi o melhor? Nos tours que eu fiz, ela foi sozinha, ela falou, eu tava com muito medo de ir, porque eu não falo japonês. Eu tava com muito medo de ir. E aí eu falei pra ela, faz o seguinte, você vai. E eles não falam inglês, né? Eles também não falam inglês lá, né? Então Eu falei, tem você isso. vai. Quando você chegar lá, se a internet não funcionar, se você não gostar, você pega e manda uma mensagem, Camila, eu não quero fazer. Eu vou comprar um chip aqui. Pois ela chegou, no primeiro dia ela já fez stories, porque ela tinha feito uma conexão em Paris, já tava conectada, ela falou, eu tô amando, e tal. E a galera que tava com ela nos tours falava assim, onde você comprou esse tipo de internet? Porque o meu não tá funcionando. Dependendo das cidades que ela ia, não funcionava. Isso deve acontecer muito. A pessoa não compra, e aí tá com uma outra que comprou, e aí chega lá, quer. Se for o eSIM, dá pra fazer essa venda. Dá pra fazer. Mas se for o físico, já não dá, né? Olha, Não. quando é em Orlando, não, talvez alguém brigue comigo, mas quando é em Orlando, às vezes, dependendo do tempo ali que a gente tem, a gente consegue mandar entregar no hotel, Tá. ou fazer uma ordem pra retirar em loja da T-Mobile. Consegue Aham. tirar um Vocês dão chip um jeito. físico. Aham. Você consegue, nos Estados Unidos, tirar um chip físico nosso em qualquer loja da T-Mobile. Ah, E legal. loja da T-Mobile você tem praticamente todo o sim, quarteirão. sim. É igual o Então a Bradesco. gente manda uma autorização Sim. para Mas como que é ele. esse processo? Como você vai chegar na loja e falar... A gente ativa um número e cria um PIN. O PIN é uma senha do número. A pessoa simplesmente chega na loja, mostra o número ativado, o PIN, eles liberam o chip físico para a pessoa. Uhum. Então é Então, bem easygoing esse Então processo. Sim. Então, nos Estados como a Unidos, gente tem essa consegue. parceria direta com a operadora, então qualquer loja da operadora, você fala, putz, cheguei nos Estados Unidos, estou sem internet, meu celular não é compatível com o virtual. Você entra em contato, a gente cria essa autorização, você tira uma loja. Simples. O ideal é sair já com o chip Sim, vendido com aqui, certeza. certo? Só numa... Mas numa emergência, o agente de Emergência, viagem emergência. consegue oferecer ainda um atendimento para a pessoa em Perfeito. viagem. Sim. Isso é muito legal. Porque muitas vezes falam, a pessoa viajou, perdi a venda. Não necessariamente. O perrengue vai acontecer lá e aí ele vai lembrar. quando precisar, aí em Orlando a gente consegue. Os Estados Unidos, de uma forma geral, a gente Uhum. consegue fazer isso. Às vezes ele me dá um instinto quando ele fala assim, não, eu vou mandar no seu hotel. Mas aí o hotel não é ali numa cidade Sim, grande, então ó, demora um pouquinho o correio ali, a entrega. aham. Mas o que precisar de mim, eu falo, não, gente, vamos, eu Que mando, legal. eu mando. Agora, Tudo eu a gente- posso deixar uma dica aqui, falando de chip Claro. para os nossos agentes de viagem. Eu acho que é muito importante. Eu sempre falo para os nossos alunos do Magic Makers que lá na Magic Blue a gente não gosta de dar desconto. Porque o desconto dentro de um montante de uma viagem, né? As nossas margens de turismo, você
sabe, né, Paulo? São O financeiro são muito pequenas. Então, você falar de uma viagem de 50 mil, se você vai falar que você vai dar um desconto de R$ 500 pra pessoa, ela vai falar, pô, tô pagando 50 mil, você vai me dar R$ 500? Não surte um efeito. Só que para as margens que a gente tem, é um desconto alto, mas não é um valor percebido pelo verdade. cliente, né? Então, eu Só sempre falo, isso, só isso, imagina. E aí, eu falo para os agentes, né? Assim, a gente não dá desconto. Mas não significa que eu não possa agregar alguma coisa para o nosso passageiro. Então, lá a gente faz muito isso. Quando o cliente fala, olha, me dá um desconto, quero fechar, se eu fechar com vocês hoje, você me dá um desconto? A gente fala, ó, a gente não vai te dar um desconto, mas eu consigo te dar aqui um chip para sua viagem. E aí a pessoa consegue ver o peso da vantagem que ela tá O recebendo. valor agregado do benefício. O benefício, É é o o valor benefício. agregado, né? Que às vezes não chega a ser os R$ 500, mas a percepção do cliente é muito maior. Nossa, eu vou ter internet pela minha viagem toda. Então, eu deixo essa dica para você que está acostumado a dar desconto para o seu passageiro e que às vezes ele nem valoriza tanto isso. Muitas vezes você fala, olha, eu não vou te dar o desconto, mas eu vou agregar um benefício para sua viagem, que é um chip aqui, olha, da Sim Premium. Então, fala depois com a Camila e vê a maneira que você pode fazer de se cadastrar com eles, de comprar esses chips para você dar esse chip para o seu passageiro numa situação como essa. Você vai vender, claro, mas às vezes tem uma venda que é um cliente muito importante e você fala, como é que eu vou dar um desconto? Dá um chip. Coloca um valor agregado. Coloca um valor Uma agregado. coisa Você que vai ele ver. realmente vai usar. Sim. É, E e que vai olha, ser boa pra ele e pra agência, porque se ele com precisar conversar certeza, com a agência, com certeza. ele tem aquela comunicação que eu É. falo, E às de uma certa vezes... forma ele vai ver que você cuidou Cuidou. dele. Sim. Exato. Sim, eu sempre falo, às vezes, principalmente o pessoal que não viaja muito, que tem essa insegurança, às vezes precisa de um suporte da agência para algum passeio, alguma instrução, e se não tiver internet, eu falo, às vezes ele vai achar que a agência não foi boa o suficiente, que pra estragou, de instruir repente, isso, a viagem dele. É a experiência ruim, né? Mas foi por Que conta fica. de falta de internet, não porque a agência não foi boa o Exato. suficiente. E a então... gente tem, como eu já falei, a gente tem o chip para todos os nossos adolescentes, né? E depois que sai, que volta, que termina a viagem, a gente faz uma pesquisa de satisfação. E eu lembro muito bem que uma vez o tio Arthur é um dos nossos guias, e ele fazendo uma pergunta lá para os teens durante a viagem, né? Nossa, que legal, a gente sempre pergunta, como é que você descobriu a Magic Blue, né? E aí perguntou, por que vocês escolheram viajar com a Magic Blue? E aí eram 3 meninos, a gente até chamava eles de trio parada dura. E aí eles falaram assim, a gente escolheu a gente estava entre 3 agências, e a gente escolheu a Magic Blue porque a Magic Blue dava o chip de internet. Você acredita? Então a gente ganhou uma venda isso. por causa do chip da E a Sim Sim Premium é a nossa oficial de grupos. É o nosso Oficial chip de grupos, oficial né? de todos os grupos da Magic E essa Blue. geração, né, a molecada, eles querem celular, né? Então precisa de celular. Então, ó, fica a dica para você trazer mais clientes aí para os seus pacotes, para os seus grupos, né? Ou até mesmo aquela venda top que você vai fazer, que você fala, cara, o cara tá gastando 50 mil, 100 mil aqui comigo. O que eu vou agregar para ele? Fica a dica aí. Esse chip vai fazer diferença aí na... Você Nossa. falando das vantagens, mostra até que você está cuidando dele. Sim. Você está É dando Sim. todo o suporte. Falou, ó, se precisar de alguma coisa, está aqui. Ó. Você não vai ficar desamparado. Você tem contato com a gente, pode contar com o que você precisar. Bacana. Agora, Peter, para os destinos mais distantes, né? A Camila falou de Japão, por exemplo, Dubai, Oriente Médio. A Sim Premium também é a melhor escolha para o nosso passageiro para esses destinos como Dubai, que a gente viu que Dubai era bem complicado a questão Dubai era de complicado, chip, Tem uma né, de restrição limitação. muito grande. A gente chegava no final do dia ali, ó, que tinha uma questão, os chips que a gente contratava tinha uma limitação, né? A gente não conseguia contratar o ilimitado, Não, você a lembra? gente não conseguia. E aí, é um lugar tão instagramável, e Nossa. como que você Quer tá postar perdendo toda hora. tudo aquilo ali sem o chip, né? Fica um conflito, Sim. né? Como que a Sim Premium tá em relação a esses destinos como o Japão, Dubai e Marrocos, que tá Marrocos, em alta também. né? gente. E Marrocos esses eu testei lugares. agora. O nosso carro-chefe, que ainda continua, que foi nosso primeiro produto, foi Estados Unidos. Que ainda Certo. continua o nosso top 1 de vendas. E ao longo do tempo a gente foi incluindo todos os destinos. Igual hoje, Estados Unidos é o primeiro lugar, depois veio a Europa e depois os outros. A gente cresceu bastante agora para América. Porque antes, como que funciona? Quanto maior a cobertura do chip, mais caro ele é. Uhum. Então, por exemplo, vou comprar um chip global. Chega um cliente e fala, quero comprar um chip global. Falou, tá bom, mas quais países você vai? Eu vou só pro Peru e pra Argentina.
Ele falou, Não vale a pena. não vale a pena se comprar um global, se compra o nosso plano América do Sul, que é quase 50% mais barato. Então, por isso que a gente tem todas as opções. Então, para os Estados Unidos, o nosso carro-chefe, aí depois Europa, e agora a gente também tem planos regionais. Que legal. Igual, por exemplo, você vai para O que é um plano Egito. regional? É um plano com uma menor cobertura. Você não, por exemplo, você vai só para o Egito e com escala no Emirados Árabes. Você não precisa pegar o plano global como você vê em outras operadoras. Você pega um plano Oriente Médio, que ele vai fazer a legal. cobertura só Só naquela naquela região, então tem um região. custo bem menor. Que legal. Sim. E um Sensacional. grande diferencial nosso, que hoje em dia todo mundo usa essa palavra ilimitado. Só que ninguém fala que ele é limitado com uma franquia em alta velocidade, que é o que vocês tiveram no Emirados Árabes. Exato. Como que funciona? Tem muitas empresas que vendem um plano ilimitado, só que ele tem 500 mega por dia em alta velocidade. E 500 mega, É ó, o que acontecia com a gente. Chegava É, nos 500. Não, a e tia tava- Joyce abriu o Instagram, Grande tirou uma só foto, abrir. subiu e acabou. Não era nem no final do dia, na verdade. Não, corrigindo não, aqui. tava louca. Era 11 horas da manhã, já acontecia É, isso. 500 É é isso muito mesmo. pouco. e entra naquelas letras miúdas que ninguém lê. Não, e aí eu vou te falar o que que aconteceu. É. Eu não estava com o chip da Sim Premium. Aí tava com esse chip aí que não pegava em nenhum momento. E eu falei assim: não é possível, não posso ficar, gente, com um grupo. Peguei, falei, eu lembrei, eu tenho o plano da Claro. Entrei e comecei a usar o plano da Claro. Funcionou. Quando eu cheguei no conta. Brasil, Eu lembro disso até hoje. o Paulo lembra disso até hoje. Ela não Porque tinha o plano global, ela eu tinha o não plano tinha, América. eu tinha os Claro Os Américas. lá. Homem. Eu não Achando tive que ela tinha. Porque funcionou, né? Chega a fatura da Funcionou, Claro e eu pra mim. Eu falei, apostando. o que é isso aqui, Joyce? Essa Porque quase internet R$2.000. do Emirados Árabes. Foi quase foi R$2.000. Eu quase Até caí hoje pra ele trás. fala isso. Não, mas uma coisa que eu falo, a gente é muito transparente. Igual na época, quando vocês foram para Emirados Árabes, o Paulo falou, você não tem o chip? Eu falei, ó, ter eu tenho, mas eu tenho esse plano que ele é, digamos, ilimitado, mas com uma franquia em alta velocidade, que é 500 mega, Sim. que até eu comentei contigo. Sim. Então eu falei, ó, eu posso te fornecer, mas fique bem claro que se eu tenho 500 mega de internet, usando isso, ele vai acabar, só vai renovar daqui 24 horas. Igual você entra no nosso site, você tem exatamente essa informação. Se é um plano que, digamos, tem uma franquia diária, a gente deixa bem claro. É um plano de 1 GB por dia em alta velocidade, depois ilimitado em baixa Ou seja, velocidade. tá A gente tudo deixa bem muito destacado. esclarecido, né? Eu falo, eu prefiro às vezes perder uma venda do que ter uma dor de cabeça Sim, gigantesca depois. Sim. Você pode vender 10 mil chips no mês. Aquele um que dá problema, ele entra no Reclame Aqui, Aham. entra nas redes sociais, faz um barulho Dá uma dor de gigantesco. cabeça. Sim. Né? Então eu falo, eu prefiro ser bem transparente, às vezes até perder venda, do que tentar enganar o cliente. Entendi, tá certo. Por isso que hoje, por exemplo, alguns destinos como o Marrocos, a gente tem a opção de 1 a 2 gigas por dia. Uhum. Então a gente não tem o ilimitado. Tá. Mas alguns destinos agora, como Emirados Árabes, que a Agora gente dá, lançou, né? agora tem um Aê. ilimitado. Então, os destinos que têm ilimitado, a gente deixa bem claro, ilimitado sem franquia diária. Aham. Os que não tem, a gente deixa ilimitado, mas com franquia em alta velocidade. Legal. Então a gente é bem transparente para não ter dor de cabeça, realmente. Bacana. Então a Bacana. gente tem um plano forte. Quem é ilimitado hoje? Estados Unidos, Uhum. toda a América. Então a gente tem a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa e alguns destinos como Emirados Árabes. Legal. Bom saber, bom saber. Bom, vocês falaram aí que vocês foram para o Marrocos, né? E vocês também são fãs de viagem. Vocês trabalham com agências, trabalham com viajantes, trabalham com influencers de viagem, mas vocês também viajam bastante. Sim, a gente gosta. E a muito. última viagem foi para o Marrocos? Foi. Na realidade, foi meio assim. Ele achou. Todo mundo, na realidade, achou a minha viagem meio estranha. Que a gente chegou na Espanha, Diferente. Uhum. a gente foi pro Marrocos e depois a gente foi pra Andorra. Então a gente pegou deserto e neve na mesma viagem. Nossa, Uau. Todo mundo falando, nossa, mas que loucura. Eu falo, gente, é só levar roupa. Leva uma mala. Deserto e neve. Sim. talvez. Você vê meu feed, o pessoal falava, ué, é outra Mas viagem, é. porque tinha um deserto, no outro dia neve. Fala, pô, É. E foi uma viagem que eu sempre sou eu que programo, né? você que é a agente, é a consultora de viagem da Sim. casa, é você. Sim, Tá. sou eu que falo. E Eu lá em faço. casa é o Paulo, sabia? Para as Quando é nossas de casa, sou eu viagens que faço. pessoais, ele que faz todo o roteiro. Não, eu só vou. Eu monto o roteiro. eu sou você. Eu monto o roteiro e só passo o cartão. Ele fala assim, Olha. nossa, passou? Eu falei, passou. Passou. Vai Só aqui passar. no Ele, celular, né? ele só vai vendo o que eu tô fazendo por conta das notificações que chegam, porque eu faço tudo. E aí eu já sei que o Peter, ele é muito tranquilo pra viagem. Então tudo que eu falo que eu quero fazer,
Ele faz. Então, hoje, o único cuidado que a gente tem é por conta do Pedro, né? Então, Pedro é o bebezinho, né? 2 nosso aninhos. o nenenzinho. filho Foi deles. tranquilo viajar com ele foi. pra Marrocos? O Pedro é uma criança muito boazinha. Uhum. O Pedro falava assim, nossa, mas como ele chora. Eu juro pra você, é uma criança muito calma. Se você Aham. vê em comparação a outras Outros, crianças, aham. você vai ver que ele é muito calmo. Todo mundo chegava, nossa, que bebê bonzinho. O Pedro, quando ele era pequenininho, eu acordava ele só no comecinho pra ele mamar e depois a médica falou assim, não, ele tá engordando, não precisa mais. Aham. Então, o Pedro, ele sempre foi uma criança muito bonzinha. Agora que ele tá caminhando, tá um pouquinho mais difícil. Mas em Andorra foi super tranquilo. Ai, o medo do frio. E o meu medo era, como é que eu vou agasalhar essa criança direito? Aham. Só isso era meu medo. E aí a pediatra falou, não, coloca a mãozinha ou no peito ou nas costas. Se tiver quentinho, tá Quentinho, tá. tranquilo. Ai, comprei um monte de roupa térmica. Comprei... Térmica. Pronto. Toquinha, Pronto. luvinha. Tava Oi. empacotadinho. Sim, nem dobrava os bracinhos, sabe? Vai andando E a igual um ideia é pinguinzinho. isso, já é doutrinando desde pequenininho pra ele rodar o mundo com vocês. Vai ser um viajante também com você. Sim, eu acredito que sim, Uhum. que ele chega no avião enquanto tá tudo aceso, o jantar acontecendo, ele tá ali. A galera fica, meu Deus, essa criança vai incomodar a noite inteira. Fica A gente todo mundo tenta. de É, olho Aqueles já. memes de Instagram, fala, putz, paguei não sei quantos meses executivos pra ver um bebê chorando chorar a a noite noite inteira. Pois de manhã, toda manhã, a gente toma um café, a gente tá saindo do avião. A galera, nossa, que bebê bonzinho. Dando Achei parabéns, que dando todo mundo dá parabéns, parabéns. Não tem Aquele um, silêncio. não tem um voo. E quando a gente voltou da Que Espanha, a gente bonzinho. voltou durante o dia. Pois ele também dormiu o voo inteiro depois. E ele que- já foi pra que partes do mundo com vocês? Vamos lá. Ele já foi. Passaporte Na dele já tá barriga. rodado já. É, né? na barriga. na barriga, a gente teve na França França, Holanda, Bélgica e Alemanha. e Alemanha. Aí depois que ele nasceu, a gente foi pra Alemanha pra conhecer a família, né, que mora lá. A gente foi pra Marrocos, Espanha, Andorra. República Tcheca, Itália. Caramba! Ele é mais viajado que muita gente com 2 anos, ó. Sim, Que legal. sim. Tem gente que fala assim, nossa, ele tem 2 anos, ele já tem 2 passaportes, já conhece um monte de país. Eu falo, é. E ele já foi pra Disney? Ele foi pra Disney de Paris? Ainda não. Não, porque é muito pequenininho. Eu Aham. falo, é mais cansativo pra gente Tá. do que pra ele. Quando a primeira viagem dele, a gente foi pra Itália, ele ficou 100% do tempo no canguru, carrinho, foi mais tranquilo. Agora, eu tô tentando convencer o pai dele a ir pra Dinamarca, né? Terra do Lego, bastante Sim, parque, bastante coisa sim. pra ir. Pra Disney, eu acho que eu ainda vou esperar um pouquinho mais, porque... Mas planos sim, tem. Tem. Aham. Quantos Tem. anos mais ou menos você imagina? Ah, eu acho que ele vai aproveitar com uns 4, mais ou menos. Eu acho que Ah, ele vai mas aproveitar passa mais. rápido. Aqui Daqui a nessa pouco- idade a gente ainda tá pegando viagens pra gente. né? Sim, que a gente aproveitando pra vocês. Porque eu ainda Daqui posso a escolher. pouco vai Daqui ser a pouco eu tudo não posso mais pra ele. escolher. É. Então, por enquanto eu ainda... Mas assim, todas as viagens que eu faço, eu já tento pegar ali alguma coisa que tenha atividades pra ele. Porque agora, como ele já caminha, ele já corre, então não tem jeito. Aham. No deserto, foi ótimo, porque, meu... Se caísse era na areia. Andou de Na camelo, neve dormiu no também, camelo. né? Dormiu no Andou de camelo. camelo, dormiu no camelo. Eu, Aquele ai, tira uma balancinho, foto. né? E eu falei, tira uma foto minha com ele. Ele falou, mas ele tá dormindo. Eu falo, como que ele tá dormindo no E camelo? com comida, como é que você faz? Porque Então, tem países que são mais Fruta. específicos. Fruta. fruta, muita fruta. Marrocos eu achei que ia ser difícil a alimentação por questão de tempero e tudo mais, mas foi super tranquilo, assim. Tem de hotéis pão, bons né? lá. Sempre tem um Sim. macarrãozinho, A gente ficou no um Softel. franguinho. Pegando um Softel que é 5 estrelas lá. Então, Nossa, Comida internacional. Aí sim, É outro aí tem mundo. tudo. Então, Mundo. de manhã ovinho mexido, Tá. sabe? Aí sempre leite. Eu sempre tinha, porque às vezes ele não quer comer, e aí ele começou assim, na viagem, normalmente em viagem ele tem essa coisa de não querer comer. Uhum. Eu acho que também fica muito cansado, então É. ele tem... Então eu vou lá e eu gosto muito de viajar, porque quando você viaja, você tem garrafinha de 200 ml de leite. Então você coloca ali na mochila, se der ruim que ele não quiser comer, você Dá um pega. leitinho. Mas Talvez- normalmente nas viagens eu sempre encontro ovo mexido, macarrão e fruta. Ai, que Então, ótimo. sabe? O Pedro... É o que a médica fala, uma semana às vezes não comendo certinho não, Não vai vai, matar. estragar a Não criança. vai. E a primeira viagem dele, eu falei, ai, tô preocupada e tal. Ela falou, não, Camila, você gosta tanto de Paris, vai pra lá e dá um croissant pra ele. Quando a gente chegou, ela perguntou, ele comeu o croissant? Eu falei, comeu. Comeu? Gostou? Comeu. Ele ama pão. Ah, Ama pão. Ele comeu e até hoje, se ele vai no mercado, ele olha, ele quer um pão de queijo, ele aponta pão, que ele quer o croissant. Ih, ele Olha ama aí. pão. E Ele você, ama. Peter? Você não é muito do carbo? Ah, É, Ou é? É também? pra de ficar tudo. grande, né? Ah, Pra ficar grande tem que ter muito Precisa, carbo. precisa. É. Achei que era mais da proteína. Não, como Também. muito de tudo. De tudo. E aí vai lá e malha. Igual a Júlia, né? A minha filha também. Ela gosta muito de comer. Então ela come, depois ela corre pra academia e gasta todo lá. A gente fala, a gente só faz pra poder comer mais. Né? Exato. Gente, o papo tá muito bom aqui, né? Já Olha, foi uma hora já. rendeu. Você viu? Mas a gente tem aqui Passa um rápido. quadro que é isso ou aquilo. Tá. Então, eu
São algumas perguntas que eu faço para vocês para saber um pouquinho da preferência de vocês, se é isso ou aquilo, tá? Eu começo perguntando aqui, talvez essa pro Peter, porque ele vai mais em parques de diversão. Simulador ou montanha-russa? Ah, montanha-russa. Montanha-russa. E você também, Camila? Você também é da turma do radical? Prefiro. Também. É bom aquele friozinho, você vê todo mundo entrando, vendo como que vai ser. Você fala, putz, tá chegando minha vez. Vocês gostam Adoro. desse frio na barriga? Adoro. Eu, assim, eu sou mais medrosa. Aham. Mas desde que eu conheço ele, ele gosta muito. Por exemplo, toda vez que a gente entra em Universal, eu tenho que ir na montanha-russa do Hulk. Porque se eu... Não, ele não nossa, sai. sensacional. Ele não sai. No Island. Ele não sai do parque se não entrar. Eu falo, ai, mas não, eu vou, tem que ir. Então, não tem não que tem. ir. Não, às vezes o pessoal Adoro. não dá muito valor pra SeaWorld. Meu, eu adoro. Tem as cada- melhores Tem as melhores montanhas-russas. também, né? Eu adoro. Aquela Meiko, né? A Eco é Sensacional. sensacional, eu adoro. Vamos lá. Viagem gastronômica ou viagem de compras? Compras. Eu sabia que a Camila ia responder isso, mas não Compras, Não, sempre também sou compras. contra. Você também é Você de também é de comprar? compras? É. Você Adoro. gosta de um outlet? Adoro. É. Putz, adoro. Faz estrago no Você troca outlet. então uma compra por um restaurante. Fácil. Puta, pior que eu gosto. É que eu gosto de comer, mas eu não tenho aquele paladar tão aguçado. Tá. Então eu gosto de comer, mas compras, puta, não. Um hamburgão já Ai, te adoro. tira também. Já tô Five Guys satisfeito. ali, ó. É, né? Com uma batatinha. Tá bom, então lá. Five Guys ou Shake Shack? Five Five Guys. Guys. Five Guys? Eu sou gosto da turma- daquela- daquela aquela gordura, batata, aquela daquela batatinha. Mas a substância. batata do Five Guys é melhor do que a do É Shake muito Shack, boa. com Não, certeza. aquela batata não tem Pra que mim, Mas é. eu gosto, o sanduíche eu sou mais o Shake Shack. Mas a batata do Five Guys, que ela é frita em óleo de amendoim, vocês Sim. sabiam, né? Ele Então, tem que tem- tomar cuidado pra quem tem alergia a Sim. amendoim, É. não pode comer aquela batata. Mas é até bom, perigoso ir pra lá, né? Porque tem aquele amendoinzinho lá pra gente servir. É tudo meio perigoso pra quem é Pra alérgico. quem é alérgico já não dá. É. Mas é bom demais, né? Eu amo. Adoro. Hambúrguer é meu ponto fraco. É, eu também gosto. Fizer Five Guys ou Shake Shack, Paulo? Eu gosto dos dois. E aí, ó. É isso. Pra não arranjar briga em casa. É, né? lá. Praia ou montanha? Montanha. Montanha. Montanha? Você não gosta de Eu praia? também não. E é muito engraçado eu falar, né? Que eu sou de Florianópolis, mas eu já Nossa, gostei. é Floripa. Sou. Vim pra São Paulo há 15 anos Manezinha daí. atrás. E aí eu sempre gostei muito de praia, mas hoje, eu tenho melasma e fica melado. Ah, Então eu prefiro mas montanha. você curte frio, então? Sim. Mas também. Adoro, Esquiar, Gosta adoro de viajar. esquiar? Assim, mais ou menos. Não Gostar gosto não- muito de esportes Tá. muito radical, assim, Mas sabe? gosta de neve? Sim, Estar gosto na de neve, na passear, montanha, comer, ficar tomar no frio um vinho. Chocolate quente com Adoro. vinho, é bom, né? Não, quando a gente foi em Andorra agora, foi engraçado que a gente falou, putz, será que vai nevar? Porque a gente chegou na primeira semana que ia começar a temporada de neve. A gente chegou, sei lá, não lembro, numa quarta. Começou a nevar numa segunda. Nossa, Tava a gente fez tudo uns branco. vídeos maravilhosos, tudo branco. Tudo branco. Eu gosto Nossa, também. adoro neve. Eu gosto. Meu sonho é pegar aquele trem da Suíça, o glaciar. Já falei pra ele, mas agora com o Pedro Esse é não classe. consigo. Esse é Esse eu classe quero elite. fazer, qual é o melhor destino para uma viagem em casal? Isso eu deixo com ela. Eu gosto Olha de aí, ó. Europa. Eu gosto de Europa. Europa. Olha, É que olha eu- chega no nível aí, ó. Acho que você escreveu agora. Acho que escreveu agora. Eu acho que vai fechar essa viagem hoje. Eu tô torcendo. Não, mas eu gosto de Europa. Eu especificamente, particularmente, eu gosto de França. França. Eu sou apaixonada. Tá, Qualquer oportunidade que a gente tem que tá perto, eu faço o Você pedal gosta pulo de lá. vinhos? Amo. Então é isso. Vinho, pão, queijo, tudo. E eu amo É o Paris, lugar. assim, de cidade mesmo. De cidade, eu falo pra ele, se um dia surgir uma oportunidade, eu moraria lá super fácil. Eu amo. Mas moraria amo. em Paris ou em Ou outro ali lugar? fora de Paris. Paris. Eu também gosto. Eu adoro. Eu gosto muito de Eu Paris. adoro. Eu tenho amigas que moram lá, então eu gosto muito de lá. E mesmo falando dos ratos, eu mesma nunca vi um rato. Nunca vi. Também Ó, não. o povo fala que a galera lá é mal educada, que o povo. Tudo bem, fedido no metrô, eu concordo. Mas que eu nunca, assim, passei por uma situação desagradável de alguém ser Ser mal educado maltratada. comigo. Nunca vi rato, ok. Tem sujeira lá no final do dia, principalmente você chega naquelas lixeiras, tá Lixeira, cheio, tem lixo caído. Mas ok, aqui também Aqui acontece. também Em São tem, Paulo né? também Verdade, tem, é. sabe? E, óbvio, o metrô é realmente fedidinho, mas fora isso. Do resto é não, maravilhoso. Comi tranquilo. aqueles crepes de Nutella. Ai, como eu É o gosto. glamour, né, de Paris. Ah, eu né? adoro. Andar Você na... pode fazer a mesma coisa que São Paulo, mas não é É um a mesma charme, Andar coisa. naquele tem da um Avenida charme. Paraná lá do Rê, comer um macarrão. Sim. Ai, que saudades. Vamos lá. Qual é a viagem dos sonhos que vocês ainda não realizaram? Tenho duas. Eu quero ir pra Lapônia,
mas quero esperar o Pedro ficar um pouquinho maior e quero ir pro Egito. Mas também quero que o Pedro fique um pouquinho maior. Legal. Egito você vai amar. É. Ah, eu adoro história, né? Então eu Pra quem gosto gosta de muito. história, é Eu- o local. Eu faço ele entrar em tudo quanto é museu. Eu cheguei a tenho dormir um no museu de museu. batata frita na Bélgica, Museu do de batata chocolate. Todo quanto é museu que tem, eu faço ele entrar. Teve um que ele dormiu, ele deu uma roncadinha, a mulher do lado se assustou. Eu falei, ai, moça, desculpa, perdão. Pois ela passou o resto do tour olhando pra ele meio torto, assim, tipo, nossa, esse moço dormiu na apresentação. Tipo, o Peta não liga muito, mas eu gosto muito. A gente foi pro Egito e a gente contratou um guia, né? E pra gente parecia que a gente tinha feito uma pós-graduação em história, Ai, gente, né? deve ser lindo do aquilo lá. Oriente Médio. Foi, E ele assim, falava com sensacional. paixão, sabe? Então isso faz toda a diferença Exato. também. O guia que E- tá falando ali, E né, isso daquela foi diferencial história. para nossa viagem. Não só de estar no Egito, mas de vivenciar a história também. Isso foi uma sensacional. coisa que quando a gente fez a primeira vez, viajar com guia, eu falo, a experiência é completamente diferente. Principalmente nesses locais mais diferentes, A gente né? fez Itália com guia e foi assim surreal. Tipo, coisas que, óbvio, já sabia muita coisa, porque eu gosto de história, então eu leio bastante e tal. Nossa, isso Mas era um guia. coisas. Inclusive, parceiro nosso. Inclusive, Coliseu. parceiro, sim. Tipo, histórias assim que você vê que fala, meu. É que talvez você sozinho, você ia lá tirar uma foto, mas Só você não tira sabe. uma foto e não sabe Não, o ali que foram Às Por vezes, trás. lendo o celular não dá aquela tanta importância. Quando você eu ouvir gosto. e realmente Se você apontar essa pega um cara, definir. um guia apaixonado, é melhor sim, ainda. Sim. Muda a experiência. Sim, né? tipo, foi surreal. Eu falei pra ele, nossa, eu acho que de todos os passeios que eu mais gostei foi ali, Foro Romano Que legal. e Legal. Coliseu, pra mim foi incrível. E o Pedro já tava lá com a gente. Foi no Canguru Que bonitinho. e espero que ele goste, porque se for comigo ele vai ter que aguentar. Ai, já tá Igual o dentro pai do dele. DNA. E, por último, qual será a próxima viagem? Olha, queria eu que fosse agora em junho, 10 anos que a gente se conhece. Olá. Queria Essa muito. dica Essa pergunta aí. que Não, Isso é, aí eu- foi colocar tudo Essa agora saiu agora. proposto. Essa Eu falei pra ele, eu queria muito tentar fazer Paris ali, ficar um pouquinho ali. Paris, de você repente- vê, Paris tá sempre. Sempre, verdade. sempre. A porta de Mas entrada ali. queria alguma coisa entre Viena, ali aquela região, Budapeste, queria que eu não conheço, então pra mim, Legal. eu acho que seria interessante alguma coisa ali, fazer Bem romântico Paris com também, algum né? dos dois, Viena né? é um destino romântico. Sim, e é muito lindo, Lindo, né? Então, agora eu só preciso convencer. Bom, saindo daqui. Gente, que delícia de papo. Foi muito Ai, bom, demais, né, Paula? ótimo, Eu gente, adorei. A gente adorei. também não viu Muito o tempo gostoso. passar. Então, quero agradecer demais a Muito presença obrigada, de gente. vocês aqui Obrigado. com a gente. E aproveitar, deixar a câmera para vocês. Aí eu acho que eu sei, deve ser com a Camila, né? Ela mostrou pra gente. Pra que Mais vocês bonita possam ali, ó. Colocar os seus contatos, como que as pessoas entrem em contato com a Sim Premium, os agentes de viagem que queiram se cadastrar para começar a trabalhar com a Sim Premium. A câmera é sua, Camila. Muito obrigada, Joyce. Então, gente, se vocês quiserem aí entrar em contato com a Simprêmio para tirar dúvidas, para entrar no nosso programa de afiliados, para trabalhar com a gente como agência, é só entrar em contato com a gente através do Instagram SimPremiumBR ou no nosso site. No nosso site tem todos os nossos contatos e se vocês quiserem, vocês também podem apertar lá no botãozinho do nosso WhatsApp e lá vai direcionar para o meu WhatsApp ou para o WhatsApp do pessoal, se vocês quiserem alguma outra informação. E no nosso site também tem um link que é para você já clicar lá e se afiliar. Se você quiser só clicar lá, o item, se eu não me engano, está escrito parceiros. Parcerias. Só digitar lá na nossa busca parcerias, você consegue fazer ali um pré-cadastro e a gente entra em contato com vocês, tira as dúvidas de vocês e a gente vai junto aí conectar todo mundo nas viagens aí pelo mundo afora. Isso aí, Uau. bora trabalhar juntos. Bora. Gente, muito obrigada. Obrigado, E gente. Obrigado mesmo. Peter e Camila estarão com a gente no dia 31 no Magic, Magic Makers, Makers. ao vivo. Estaremos. E vocês que estarão lá terão acesso. Preparem as direto dúvidas que a com gente vai eles. estar lá. Vem com a gente. É Bora. isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo Um e beijo. até semana que vem. Tchau! Tchau, Tchau, tchau. gente.